Amanda Souza estava sozinha no seu quarto. Deitada, ela olhava para o seu urso de pelúcia enquanto chorava. Até que veio a lembrança de uma das últimas conversas que teve com o pai. Né, papai? É o meu sonho. Eu também quero ajudar as pessoas a ficarem saudáveis e ficar famosa. Antenor riu. Em seguida, demonstrou uma expressão de preocupação e falou: papai fica um pouco preocupado com você. Minha profissão é bonita, mas ela é um pouco perigosa. Alguns poderosos não querem que eu descubra a cura do câncer. Papai gostaria muito que você pensasse direitinho sobre esse assunto. Amanda ficou preocupada. O senhor não vai morrer, né, papai? Antenor sorriu e falou: claro que não, minha filha. Mas o papai quer confiar um segredo a você. Você seria capaz de guardá-lo? Claro, né, papai? O senhor sabe que eu não conto a ninguém as coisas que você me fala. O papai não é eterno. É claro que um dia, eu vou morrer. Eu coloquei um pendrive costurado dentro daquele urso de pelúcia que eu te dei ano passado, lembra? Lembro sim. Então, você vai me prometer uma coisa. Não conte a ninguém sobre esse pendrive. Ele tem todas as pesquisas que eu fiz. Se um dia eu morrer, quando você for adulta, você abre esse ursinho e pega esse pendrive. Se você realmente for uma pesquisadora, você continuará as pesquisas de onde eu parei. Caso você queira seguir outra carreira, procure um cientista sério e de confiança e passe esse pendrive a ele. Mas você só poderá fazer isso quando for adulta. Você promete? Prometo. Putongu estava sentado na poltrona de sua biblioteca, enquanto lia um livro e tomava chá. De repente, o mafioso chinês foi interrompido por seu mordomo. Senhor Putongua, Amedeo e Marco Anseti estão aguardando o senhor na sala de visitas. Putongua sorriu para o mordomo e agradeceu. Após se dirigir à sala de visitas e cumprimentar seus convidados, Putongua pediu ao seu mordomo para servir chá aos visitantes. Em seguida, sentou-se na poltrona próxima a eles e começou a falar. Eu chamei vocês aqui, porque não poderíamos tratar o assunto pelo telefone. Qual a opinião de vocês sobre a explosão da bomba de nêutrons que ocorreu em Nova York? A princípio eu fiquei desconfiado de Azim e Abbas, mas depois conversei com o Marco e chegamos a duas conclusões. A primeira, eles não seriam tão estúpidos de quebrar um protocolo da OSCM. A segunda, somente alguns países com poderio militar muito forte têm condições de produzir bombas de nêutrons. Apesar do argumento de vocês, eu ainda estou desconfiado. Azim e Abbas são ardilosos. Eu não confio plenamente neles. Por uma questão de lógica, vamos supor que Azim e Abbas tivessem esse poderio militar todo. Primeiro, eles teriam que ter uma fortuna incalculável para investir nesse tipo de armamento. Segundo, eles teriam que ter excelentes contatos nos Estados Unidos e na França, países que eles nem chegam perto. Terceiro, eles teriam que ter contatos em Israel, país que eles odeiam e que, se pudessem, já teriam aniquilado do mapa. E por último, se eles tivessem uma arma tão poderosa assim, eles não teriam o porquê de ainda fazerem parte da OSCM. Putongua bebeu um gole de chá e ficou pensativo. Em seguida ele falou. Outro assunto que eu tenho para discutir com vocês está relacionado à morte de Antenor Souza. Vocês viram que a imprensa brasileira chegou a mencionar o nome da OSCM na reportagem. Eu tenho receio de que tenhamos agido de uma forma muito amadora. Fique tranquilo, Putongua. Os brasileiros têm memória curta. Daqui a uma semana, ninguém mais estará falando sobre esse assunto. E outra. O Chicão fez o trabalho de um modo tão inteligente, que a polícia brasileira está focada em descobrir quem foi que deu o tiro, e jamais descobrirá. Ele não deixou vestígios e nem nada que nos incrimine. A opinião pública brasileira ficou dividida. Uma parcela da população acredita que Antenor Souza foi uma fraude, um charlatão e um lunático que era adepto da teoria da conspiração. Outra parcela, bem menor que a anterior, fica espalhando nas redes sociais que o governo tem ligação com a OSCM. São oposição do governo. Nós temos gente nossa na mídia brasileira. Eles usarão esse argumento para abafar o caso. Você não precisará se preocupar com isso. Putongua mostrou uma expressão um pouco mais aliviada. Eu espero que vocês tenham razão. Enquanto isso, Ozurkon chorava ao telefone. Ele já havia contado tudo o que havia acontecido, desde que regressou do Egito. Senhor Uni, por favor. Eu peço que me perdoe. E fui sarcástico.
debochado e mal educado com o Senhor. Procure manter a calma, meu filho. Sua reação foi perfeitamente compreensível. Era difícil de qualquer pessoa, com um mínimo de inteligência racional, acreditar nas coisas que eu estava lhe dizendo. Não há o que perdoar. E fui o responsável pelo estupro e pela morte de uma criança inocente. Meu amigo Carlos poderia ter morrido. Milhares de pessoas foram assassinadas e um homem inocente que estava realizando um grande trabalho em prol da humanidade também morreu. Tudo por minha culpa. Eu também poderia ter curado a pobre moça da livraria, mas eu fui egoísta e mesquinho. Você deixou bem claro que, se eu colocar a máscara da Mônica, eu serei o responsável por uma grande desgraça no planeta. Meu filho. Seth quis desestabilizar você. E conseguiu. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. No estágio de desenvolvimento de poderes em que você se encontra, qualquer abalo emocional irá desestabilizá-lo e atrasar a missão que você precisa realizar. Uma fraqueza emocional retardará o desenvolvimento de todos os seus poderes. Você trabalhou direitinho com duas fraquezas humanas que você tem, a culpa e a dúvida. Quando eu peguei o telefone para ligar ao Senhor, tomei a decisão de telefonar antes ao aeroporto, para reservar o próximo voo para o Egito. Fui informado que os voos de todos os países foram cancelados por tempo indeterminado, por conta daquela explosão de bomba de nêutrons que houve em Nova York. O Senhor me falou que eu poderia chegar aí sem precisar de um avião. Como eu faço para conseguir isso? Eu sei que você é capaz de fazer isso, mas não tenho a menor ideia sobre o que você deve fazer para chegar até aqui. Quando você conversou comigo no quarto daquele hospital, você me falou que não acreditava em Deus. Você se lembra disso? Sim, perfeitamente. E agora? Você acredita? Sim. Um novo universo se abriu diante de mim. Eu sugiro que você faça uma oração a Deus. Converse com Ele. Desabafe. Expresse todos os sentimentos que estiverem dentro do seu coração. Ele é o Criador de tudo. Ele escutará você e saberá lhe orientar sobre o que você terá que fazer. Eu tenho certeza de que Ele lhe ajudará. Eu tenho certeza de que Ele eliminará toda a culpa e toda dúvida que você está sentindo agora. E quando isso acontecer, eu estarei aqui, à sua espera. Após terminar sua conversa com Ni, Ozurkon foi para o seu quarto. Ele se ajoelhou e começou a orar. Meu Deus, Criador de tudo e de todos, eu agradeço por tudo de bom que o Senhor sempre me deu, e que continua dando. Eu lhe peço perdão por todas as vezes que agi contra a tua vontade, em meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Eu lhe peço, humildemente, que me ajude, eliminando minha culpa e a minha dúvida. Eu lhe imploro que me conceda sabedoria para saber lidar com as novas situações da vida, para que eu sempre saiba o que fazer, e que eu faça de acordo com a tua vontade. Amém. Logo após a oração, Ozurkon ficou com um sono incontrolável. Ele se deitou na cama e adormeceu. Ele começou a sonhar. Ele viu uma linda mulher, a mesma que havia aparecido a ele quando havia sido atacado pelos escorpiões no deserto. Era a deus Ísis. No sonho, ela aproximou-se de Ozurkon e começou a falar, com uma voz doce, meiga e suave. Olá. Sou a deusa Ísis. Agora que conheces o poder que tens, vou lhe revelar a palavra secreta para entrar no templo Ajaur. A palavra é a de Edá. Vou lhe mostrar o local onde fica este templo. Basta você querer estar lá, e estarás. Ísis mostrou um lugar no deserto do Egito. Só havia areia. Desejas estar aqui, e estarás. A entidade desapareceu. Ozurkon começou a sentir muito calor e despertou. Para o seu espanto, estava no meio das areias do deserto, bem no local que havia sonhado. Não havia nenhum templo, somente dunas e areia. Intuitivamente, Ozurkon falou a palavra, Adjedar. As areias começaram a se mover e uma enorme pirâmide de ouro começou a subir. Depois, surgiu uma luz brilhante e dourada, muito forte, e um portal se abriu. De dentro da pirâmide, surgiu um homem, alto que vestia uma túnica vermelha. Bem-vindo, Ozurkon. Sou um guardião Ajaur. Por favor, queira entrar. Enquanto fumavam seus cachimbos, Nicolai e Iago conversavam dentro do trailer. Nicolai disse ao filho:
Eu sei que você nunca gostou da minha segunda esposa. Eu também sei que minha atual esposa Juanita também nunca simpatizou com você. Mas te peço, meu filho. Eu queria tanto que você e sua irmã Carmen se entendessem melhor. Eu sei que o gênio de vocês não combina, mas o fato de serem meio-irmãos não deveria impedir que se amassem. Carmen não é Juanita. Às vezes eu acho que você compara as duas e desconta em sua irmã a raiva que você sente de sua madrasta. Iago deu com os ombros e fez uma expressão de pirraça. De repente, Carmen, aos prantos, entra no trailer. O que houve, minha filha? Perguntou Nicolai preocupado. Iago esboçou uma expressão de pouco caso e falou: Deve ser mais um dos melindres de Carmen. Nicolai repreendeu o filho. Iago, nós já conversamos sobre isso. Dito isso, Nicolai olhou para a filha e perguntou novamente: O que aconteceu, Carmen? Carmen procurou enxugar suas lágrimas e falou: Mamãe e eu estávamos fazendo leitura de mãos na praça do centro da cidade. Passou uma família de gadjôs e começou a nos insultar. Chamaram-nos de vagabundas, de sujas e disse que somos imundas que enganam as pessoas. Um deles era pastor e disse que praticávamos coisas do demônio e que deveríamos ser expulsas daquela praça. Ele começou a incitar as pessoas contra nós. Um homem pegou uma pedra e arremessou contra nós duas. Ele acertou o olho direito da mamãe. Nossa sorte é que alguns policiais que estavam próximos chegaram a tempo e evitaram que começassem a nos apedrejar. Eles telefonaram para o resgate e levamos mamãe ao pronto-socorro. A polícia prendeu o homem. Mamãe perdeu a vista. Nicolai ficou pálido e, colocando sua mão no peito, esboçou em seu rosto uma forte expressão de quem sentira muita dor. Em seguida, caiu ao chão. Desesperado, Iago levantou-se e foi em direção ao pai para acudi-lo, mas não havia o que ser feito. Nicolai estava morto. Iago deu um grito de desespero e disse com ódio no olhar: Gadjôs malditos! A partir de hoje pagarão por toda a discriminação que fizeram contra o meu povo.